Deus de Jacó, grande eu sou, Rei da glória, Filho de Deus, voz de muitas águas, tu és a canção, mais forte que o estrondo, se revele entre nós. Veja o leão rugindo, leão de Judá. 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 Prepare hoje o caminho de Deus, 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 prepare hoje. Levantado, o inimigo derrotado, o Cordeiro 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 levantado.
Cordeiro levantado, o inimigo derrotado. Olá, Vila! Que bom ter você aqui conosco. Toda sexta-feira, às 8h30 da manhã, temos aqui em Vila Sede o nosso encontro de consagração. Você é muito bem-vindo em estar fazendo parte desses nossos encontros toda sexta, às 8h30 da manhã. Nós esperamos por vocês. Para você que tem interesse em aprender algum instrumento ou se capacitar mais, aqui em nossa igreja nós temos a Escola de Música. É só você procurar o irmão Felipe Gomes. Dia 22 de março, nós teremos aqui às 19h30 a nossa Festa das Células. A sua célula não pode ficar de fora. Vai ser uma noite de muita alegria e comunhão. E como que vai funcionar essa Festa das Células? A sua célula precisa vir caracterizado de uma história bíblica. Sim, vamos vir todos de personagens bíblicos, mas a célula precisa ter um contexto. Então, use a criatividade. Vai ser uma noite muito especial e nós esperamos todos vocês. Vocês sabiam que em nossa igreja nós temos uma sala de amamentação? É isso mesmo, uma sala de acolhimento para as mamães que estão chegando com seus bebês. Essa sala foi preparada com muito amor, com muito carinho. Ela fica ali ao lado do Espaço Kids, no pátio da igreja. Então você, mamãe, que você possa usufruir dessa sala, que foi feita com muito amor e carinho para receber você e o seu bebê. Atenção, Vila Piranema! No dia 9 de março, teremos um encontro marcado aí em Vila Piranema. Teremos uma reunião de alinhamento com todos os participantes da mídia e também do louvor. Para maiores informações, que vocês possam procurar o Pastor Johnny. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Infovila da semana. Que Deus te abençoe. Fala pessoal, bem-vindos ao Chosen Cast. E no episódio de hoje o nosso convidado é você. Isso aí. E você não pode perder o Chosen Cast toda quarta-feira às 20 horas. 20 horas, já marca aí na sua agenda, porque toda semana tem o melhor episódio da semana. Com certeza. E você tem várias formas de contribuir com o Chosen Cast. Quais são essas formas, Emanuel? Você pode, primeiro de tudo, orando. Depois você vai se inscrever no canal. E aí você vai ativar as notificações, compartilhar bastante o link do podcast. E você pode também contribuir adquirindo nossos adesivos do Chosen Cast. Wesley, onde que a gente consegue esse adesivo? Na livraria da Igreja Batista Vila, aqui na sede. Exatamente, então corre lá, terminou o culto, já vai lá, busca lá na livraria o seu adesivo e ajude aí o nosso podcast. O Chosen Cast tá de volta. Valeu! E não esqueça, permaneça. Bem-vindo ao Programa de Adoção Missionária, um programa que está associado à plantação de igrejas. O pastor Marcelo, em São José de Princesa, com a sua família, plantou uma linda igreja naquele lugar. O pastor Johnny Cirilo e o pastor Wellington, na plantação de igrejas em Piranema. O pastor Marcos Nunes, no Ribeirinho do Acre, lá fazendo um trabalho incrível com aquela população. E agora o pastor Rômulo com a sua família indo para Portugal, lá assumindo a plantação da Vila Portugal no bairro do Cerco e em Barcelos. Eu quero convidar você para que você seja um mantenedor desse projeto. Esse projeto flui através de corações que estão querendo um compromisso de plantar igrejas. Estou certo de que o nosso Senhor Jesus Cristo deseja que façamos uma obra completa. E o evangelismo é completo quando uma igreja é plantada. Então participe, pegue essas informações e assuma o compromisso mensal de ajudar esse programa. Deus te abençoe. Olá, Vila, graça e paz. Quantas portas o Senhor não abriu para a nossa igreja no ano de 2024? E nós cremos que em 2025 não será diferente. Temos Vila Portugal, Vila Piranema e muitas outras que o Senhor confiará a nós.
E por isso nós queremos trazer uma outra novidade, o Instituto Vila. Em agosto de 2024, o nosso CNPJ e o nosso estatuto ficaram prontos. Isso mesmo. Você pode glorificar a Deus por isso? Pois é. E agora em 2025, as nossas ações através do Instituto se iniciarão. Serão vários projetos sociais a serviço da nossa comunidade. O objetivo é usar tudo aquilo que o Senhor nos deu para servir a nossa cidade e o nosso bairro e levar Jesus através dessas ações. Por isso, eu quero convidar você a fazer parte desse grande movimento missionário. Se você quer se voluntariar para fazer parte dos projetos sociais do Instituto Vila, é só apontar o seu celular para o QR Code que vai estar aqui na tela. Você vai preencher um cadastro com as suas informações e vai ser convidado a ser o nosso voluntário. As nossas primeiras ações vão ser na área de educação. Então, se você é um professor e quer se envolver ou se trabalha nessa área, se junte-se a nós. Mas se você também não trabalha nessa área, por favor, se voluntarie. Trabalho é o que não falta. Nesse trimestre, nós vamos estudar o compromisso da Igreja de Cristo Jesus. E essa é uma ótima oportunidade para juntos nos envolvermos e servirmos a nossa cidade, promovendo aquilo que o Senhor deseja, estabelecendo o reino dele, agora também através do Instituto Vila. Envolva sua célula, convide os membros da sua célula para fazer parte desse movimento. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Graça e paz, boa noite. Que bom que você chegou aqui nesse espaço da Igreja Batista Vila, onde nós vamos meditar na Palavra de Deus. Envie esse link aí para todo lugar do mundo de fala portuguesa, onde nós poderemos, assim, compartilhar, todos reunidos agora. Vila é uma só. Vila aqui no Brasil, em Piranema, Vila em Portugal, Vila em Piraí, em todo lugar da terra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 21, ou então acompanhe comigo essa leitura. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós de comer. Você pode guardar isso? Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar? Deus, eu te louvo pela sua palavra. Eu te louvo porque tu és Deus. Fala ao nosso coração agora aqui mesmo, Pai, nessa reunião, onde em fuso horário diferente, aqui no Brasil, em Portugal e outros lugares da terra, que essa palavra gere, Senhor, uma expectativa tão grande por aquilo que o Senhor irá fazer através do que vamos aprender e aplicar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa palavra está sendo estreada aqui no Brasil, no nosso fuso horário, mas também em Portugal. Estão reunidos no grupo de WhatsApp da Vila Global. Compaixão pela multidão, nossa missão, fraqueza e a força divina. O texto mostra aqui no verso 14 do capítulo 14 que lemos, que Jesus se compadeceu da multidão. O que agora está acontecendo, ao menos aqui no Brasil, é uma festa, o carnaval, a festa da carne, multidões reunidas, pessoas que têm até falado que estão sem condições, mas arrumando um jeito de gastar mais e se envolver mais com vícios, com todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Multidões, multidões e multidões, onde eu sei que o nosso Deus olha e vê essas multidões perdidas nos seus pecados e fala algo ao nosso coração.
Há uma diferença, claro, dessa multidão que seguia Jesus para essa multidão que hoje está reunida para essa festa que não agrada ao Senhor, mas com certeza o coração de Deus tem um desejo que todos possam se salvar. E quando o texto fala que Jesus sentiu compaixão, é que ele sentiu algo dentro do seu próprio interior ou nas suas entranhas, né? Ele foi movido por essa compaixão. A motivação dele agir foi a compaixão que ele sentiu por aquelas pessoas, que seria a compaixão que nós conhecemos, a empatia, o desejo de ouvir, o desejo de ajudar, mas muito mais que isso. Jesus, com seu poder sobrenatural, ele queria muito mais, ele queria salvar aquela multidão. Aí nós vemos Vila reunida em tantos lugares, a igreja reunida em tantos lugares, é isso mesmo. O nosso chamado é um chamado universal, não é somente um chamado local, não é só numa distância, né? Mas é Judeia, Samaria, Jerusalém, os confins da terra. O nosso chamado é ser luz e alimentar as almas famintas que nós encontramos. Assim como Cristo ele foi a verdadeira luz, nós somos chamados também para sermos luz do mundo, para sermos sal da terra, para cumprirmos o mandado do Senhor. Essa palavra ela precisa impulsionar você a levar o evangelho para todos. Agora mesmo, quando vinha para cá para a igreja, eu estava vindo de carro, e aí você vai mapear o horário, né? Que eu estava fazendo isso. Mas estava um sol muito quente, aqui no Brasil está um calor muito grande. E aí eu vi alguém, sabe, indo assim, andando no sol, uma senhora. E foi uma experiência tão maravilhosa que eu pude dar uma carona para ela. Era uma serva de Deus, mas já foi motivo da gente falar do evangelho. Deus tem colocado as multidões, as pessoas muito próximas de nós. Milhares de pessoas estão famintas pelo pão da vida. E a nossa missão é alimentá-las com a verdade. Em vez de oferecer pedras, vamos oferecer pães. Ao invés de oferecer o que esse carnaval ou a carne está oferecendo, as serpentes, vamos oferecer os peixes, vamos alimentar essas pessoas. Nós precisamos rogar em lugar de Cristo, como pequenos Cristos nesse mundo, reconhecer que é esse Deus que abre mão, esse Deus que abre a sua própria mão e satisfaz o verdadeiro desejo do coração de cada um ser humano, de cada pessoa. O Senhor ele tem o recurso para alimentar a sua alma, para alimentar o seu coração, para trazer o refrigério sobre você, porque se o chamado é universal, existe uma coisa também comum muito natural de todos os seres humanos, é sentir o desejo de receber esse pão da vida, desse alimento que vem do céu. E nós estamos aqui falando desse alimento. Como nós faremos isso, meus irmãos? Como nós podemos fazer isso ou continuar fazendo isso? Antes de tudo, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa humildade e dependência de Deus vão nos garantir o poder para fazer essa tarefa. E olha que essa tarefa é uma tarefa muito grande. E é natural a gente também sentir a nossa própria fraqueza, as nossas dúvidas, as nossas questões, como os discípulos que perguntavam onde eles iam comprar pão para alimentar aquela multidão. Mas eles foram perguntar para a pessoa certa, eles foram perguntar para Jesus, eles se colocaram debaixo da liderança de Jesus e eles receberam orientação, como nós estamos recebendo orientação aqui nesse momento, nessa noite, em que a gente se reúne para ouvir essa palavra, para nos alimentarmos desse pão da vida, mais que isso, para levarmos esse pão da vida em todas as nações. Deus abriu uma grande porta para que essa igreja ela pudesse alcançar todas as nações. E é isso que já está acontecendo, é isso que nós começamos a fazer em uma grande humildade, dependência de Deus. Nós não sabemos como fazer, então nós vamos até esse Cristo e perguntar: Senhor, como nós vamos alimentar essa multidão? Nós somos tão fracos, os nossos recursos são tão pequenos, mas é nessa mesma humildade, porém, que nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Nós precisamos entender que pelas obras da carne, nenhum homem vivo pode ser justificado. Não é por aquilo que nós podemos mapear de acordo com os nossos próprios olhos ou com as nossas próprias forças. Inicialmente, os discípulos eles só conseguiam enxergar um cenário que era assim, é muito longe eles comprarem comida. Já é tarde, eles estavam presos ao Cronos, eles estavam presos aos fornecedores da terra. Quando Jesus abre a sua boca, ele mostra com a sua palavra
que ele não está preso ao tempo, ao horário, e ele mesmo estabelece a agenda. Não vamos dispensá-los. Nós mesmos vamos fazer esse trabalho. Em Cristo, nós encontramos a verdadeira satisfação, a força para cumprir a nossa missão. E que missão maravilhosa é essa? Eu tenho me dado conta, eu reparei lá em casa, que no mês passado eu ganhei da igreja, de vocês, um presente maravilhoso. Um globo daqueles escolar que tem um mapa mundi. E eu fiquei reparando aqui mesmo nessa sala, vocês estão aqui no gabinete, bem-vindo ao gabinete pastoral. Tem quadro com mapa mundi também. Eu pensei, isso quer dizer algo especial. Pensei para mim isso, mas eu compartilho com você. Deus já nos deu nas mãos toda a terra. Deus já nos deu a visão de alcançar toda a terra. E onde começa isso? Isso começa primeiro, dentro do seu coração, com um coração humilde, dependente, movido por amor e compaixão, sabe? Isso mexe com o seu interior, com as suas entranhas. Isso move você, não pela sua capacidade, mas porque você ama fazer aquilo que Cristo faz. A palavra de Deus diz que nós somos chamados a caminhar em boas obras. E esta é uma excelente obra, é um excelente chamado. A exemplo de Cristo, a igreja é a sua representante na terra. É por isso que nós temos compaixão das multidões. É por isso que Cristo plantou a igreja na terra, através de uma célula, através de uma reunião de um grupo pequeno, de um missionário enviado, como a Débora, que está na Jocum e já pisou em mais de 30 países. A nossa missionária, essa semana, falando com ela, que amor que a Débora tem pelos perdidos, 25 anos de idade, preparando-se para liderar uma equipe para uma outra nação. Nossa missionária, ore pela Débora. O pastor Rômulo falando o que está acontecendo já em Portugal, vindo de uma missão, a primeira vez indo num destino que ele pegou uma condução que ele nunca usou e voltou, chegou em casa 1h da manhã, mas entrou naquele trem, segundo a própria Carol me relatando, chorando, impactado por aquilo que Deus está fazendo, porque nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. A vida de Cristo é um exemplo para a igreja, desde o seu nascimento, da sua forma humilde de viver até a sua ressurreição. Nós temos que copiar esse exemplo. Assim como Cristo alimentou os famintos, curou doentes, ressuscitou dos mortos, a igreja deve caminhar em boas obras. A igreja deve continuar essas obras, levando o amor, a verdade e Cristo ao mundo. Não podemos limitar o nome da rua, que é a Rua Manuel de Souza Pinto, ou então a Rua de Valpasso, número 43, ou em qualquer outro lugar. Nós devemos olhar para esse mundo e pensar, tanto quanto eu ganhei aquele globo escolar com o mapa mundi, Deus nos deu a chave para entrar em todas as nações com essa palavra. Devemos lembrar que assim como o Pai, Ele enviou Jesus ao mundo, assim o Senhor também nos enviou como seu representante na terra. Quando eu conversava com a Débora, ela dizia que entrou em um país palestino e ela foi estar na igreja subterrânea e ela teve uma experiência ali tão impactante, né, com aquele pastor local, que ele queria ouvir os brasileiros e ele ficou dizendo, são os brasileiros, eles vão ser usados, mas também os portugueses, todos aqueles que receberam esse poder vão ser usados, aqueles que podem ser chamados de discípulos de Jesus. Um outro ponto é que a multiplicação divina, ela transforma a escassez em abundância. Essa palavra também é para você, discípulo. Não só você que é um trabalhador da obra, que pensa assim, poxa, eu vou lá servir os outros, e a minha vida? O texto diz, a Bíblia diz, que 12 cestos ainda sobraram cheios. Deus tem muito mais para quem serve. Deus tem uma recompensa que se chama galardão. Deus não deve nada a ninguém. Deus é maravilhoso. Essa multiplicação divina transformou a escassez em abundância, as dúvidas em convicção, o medo em coragem. Mesmo com recursos limitados, Cristo ele pode multiplicar os nossos esforços, Ele pode transformar essa escassez em abundância, assim como Ele fez com os pães e peixes. O que você tem nas suas mãos? Talvez seja muito pouco, talvez seja uma varandinha pequena para reunir uma célula, talvez seja até uma dificuldade que você tenha, mas coloca isso nas mãos do Mestre, porque Ele pode usar todos os dons para alimentar espiritualmente uma multidão. Me chama a atenção os grandes pregadores, mas também as pessoas que se destacaram no mundo. São pessoas que tinham alguma dificuldade, às vezes, de mobilidade, né, na sua fala.
alguma dificuldade em relação à saúde no seu corpo, ou uma experiência negativa, traumática na infância, mas tantas pessoas que viveram isso e colocaram a sua vida nas mãos do Senhor, confiaram nas palavras do Senhor, maiores obras do que estas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Mas vocês vão continuar aqui me representando na terra, entregando-nos a sua obra com fé e ousadia. É o que nós precisamos fazer. Existe uma missão que nós estamos disponíveis para realizar. E o Senhor tem nos chamado para essa grande missão, uma comissão. Eu olho e vejo, sempre que olho para Jesus, eu vejo Jesus servindo. A alegria de Jesus servir, a alegria da tarefa. É uma organização que o pastor Rick Warren, está liderando, se chama Conclua a Tarefa. Conclua a tarefa. O Senhor está nos chamando para concluir a tarefa. As pessoas estão nesses dias aí se entregando aqui no Brasil à carne, à perdição. Infelizmente, não é algo mais só pontual, é algo que está acontecendo antes e depois. Essa festa que o diabo organiza é a festa da morte, é a festa do divórcio, é a festa do distanciamento das melhores coisas. Mas você pode ter aí 5 pães e 2 peixinhos e pode se posicionar, porque o evangelho é atraente. Aquela multidão, ela começou a seguir a Jesus. E as multidões, quando descobrirem onde Jesus está, elas vão até Jesus. Se eles descobrirem que Jesus está na sua vida, no seu trabalho, eles vão querer ouvir falar sobre Jesus. Se eles descobrirem que você, na sua casa, tem uma vida de oração, que a sua família ama Jesus, eles vão querer saber o que acontece no seu lar. Essa multidão vai começar a se agregar na sua casa. Lá em casa nós temos uma célula, um pequeno grupo. Já vão aí para 2 anos. De lá já saíram 5 lares, onde o evangelho tem sido ministrado. Agora essa célula, que era um grupo tão pequeno, já são 40 pessoas, meu Deus, prestes a multiplicar para uma outra casa, a casa do Rafa e da Josi, nossos irmãos aqui na sede, na vila, porque essa é uma multiplicação divina. A multiplicação, entenda isso, é um milagre. A multiplicação é algo que você possa produzir sozinho. Você precisa de unção de Deus, do poder do Espírito Santo. É algo que você precisa dessa confiança, dessa dependência, de ir até o Mestre. Muitas pessoas não multiplicam esses recursos que Deus deu, não colocam esses dons para fora, porque não se entregaram completamente na mão do Mestre. Você quer ver uma grande ação de Deus? Coloque-se nas mãos do Senhor, porque a multiplicação é um milagre que transforma as realidades, que preenche os vazios. Aquela multidão com fome, aquela multidão talvez em risco que os discípulos acharam que estavam, eles tiveram uma rápida lição com o mestre ali de cuidado. Veja se o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas não ia cuidar tão bem daquela multidão. Jesus vê a multidão, mas Jesus vê você na singularidade. Jesus vê você, discípulo. Será que você está conformado em ser simplesmente mais um? Não, você não é igual a todo mundo. Você é um discípulo de Jesus, e um discípulo gera discípulos. Um discípulo multiplica discípulos. Uma célula multiplica outras células. Uma igreja multiplica outras igrejas. Em nome de Jesus, os nossos recursos, a nossa vida é tão temporária, nós devemos aplicar tudo nas mãos do Mestre, mesmo com os recursos limitados, quando nós colocamos nas mãos do Senhor aquilo que nós temos disponível. Ele multiplica, mas para isso é necessário fé e ousadia. Eu sinto no meu coração assim, que Deus tem me chamado para ministrar as nações, e eu já recebi isso na minha vida, já recebi agora em março. Vou lá pela igreja, pela mensagem e por nosso Jesus, acima de tudo, colocar os pés lá em Bogotá, na Colômbia, para que possa aprender mais, para que possa ir adiante. Eu já brinco que eu falo todos os idiomas, porque você pode traduzir isso na internet, você pode ter um bom tradutor na igreja em todas as nações de ministrar o Evangelho. Você mais jovem pode aprender um novo idioma e multiplicar essa graça. Por fim, a missão final é o reino de Cristo estabelecido na terra. Nós somos chamados a ser graciosos como nosso Deus.
Não espere que tudo vai ser muito tranquilo, não. Não espere que você não vai ter muito trabalho. Não era uma multidão. Eles sentaram na relva, estavam ali os discípulos, um grupo muito menor, e eles tinham que organizar aqueles grupos. Você já imaginou a dificuldade para organizar todo mundo, né? Eu vi uma mensagem, incentivei os líderes a verem essa mensagem, e o ministro dizia o seguinte: se aqui, né, na igreja, com toda essa tecnologia, a gente para organizar os grupos, as células, dá um trabalho tremendo, imagina organizar aquela multidão, aquelas pessoas em grupos de 50 para receber a provisão. Mas o Senhor nos chama a estarmos organizados, a gente trabalhar de uma maneira graciosa para que o Evangelho possa chegar em toda a terra. O pastor Jason, um mentor que eu ganhei agora, né, de uma organização que tem nos ajudado na plantação de igrejas, ele disse: Lucas, se você já conhece, né, 2 missionários, você já conhece já o mundo inteiro. E eu falei: olha, eu tenho visto que isso é verdade. Tenho visto que isso é verdade. Graças a Deus, a igreja aqui, ela tem agregado mais missionários no seu investimento do mundo, porque é a graça de Deus. Não se trata daquilo que de ordem natural nós queremos fazer. Nós estamos avançando por obediência. Os discípulos, eles ouviram a ordem: vocês vão lá, deem vocês mesmos a eles de comer. Você imagina que se o Senhor te deu uma ordem para você fazer algo e você está indo ali com talvez aparentemente poucos recursos e você está olhando para aquilo de ordem natural, eu quero te chamar a olhar e ouvir o que o Senhor falou: deem vocês mesmos de comer. Não deixe esse povo se retirar, não perca a oportunidade. Os discípulos iam dispensar eles, o maior milagre ainda estava por vir. Existe um maior milagre ainda para acontecer, querido. Você não pode dispensar a multidão, não. Você precisa ir até Jesus e pedir orientação. O nosso chamado é gracioso. Até a plenitude dos tempos, nossa missão é proclamar o arrependimento e levar o Evangelho aos confins da terra. Você comece a fazer onde você está, porque ninguém pode ser bênção em outro lugar se não for na sua própria casa, na sua própria rua e na sua própria igreja local, até que os reinos do mundo se tornem os reinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos seguir o Evangelho, o exemplo de Jesus, que andou fazendo todo bem. Andou fazendo todo bem, até o dia que o seu reino seja estabelecido. Meus irmãos e minhas irmãs, diante da vastidão da nossa missão e da nossa aparente pequenez, dos nossos poucos recursos, nós muitas vezes podemos nos sentir sobrecarregados. Tem um livro chamado Foco na Escada. Esse livro fala sobre a capacidade que um líder precisa desenvolver em lidar com a sobrecarga, em lidar, ele usa o exemplo de muitos pratos girando no circo e a habilidade daquele homem controlar tudo aquilo ali. Eu quero que você se lembre das palavras do nosso mestre: dai-lhes voz de comer. Ele não nos chamou para nós contemplarmos a necessidade e cruzarmos os braços, mas ele nos chamou para agirmos com fé, mesmo que tenhamos 5 pães e 2 peixes pequenos. Assim como os discípulos obedeceram a Cristo, apresentando o pouco que tinham, eu quero chamar você e eu quero fazer isso junto. Também nós devemos oferecer os nossos dons, os nossos recursos, o nosso tempo, por menores que eles pareçam, às mãos do nosso Mestre. Acreditemos que nas mãos de Cristo, o pouco se torna muito e a escassez se transforma em abundância. Ele é aquele que alimenta todos os seres vivos e ele nos capacitará a cumprir nossa missão e alimentar as almas famintas com o pão da vida. Amém? Você acredita nisso? Você se apropria dessa palavra? Então eu quero que para você não seja uma preocupação com o carnaval, seja um momento que você está se enchendo para multiplicar os recursos dentro do seu coração. Olha, junho é a festa da multiplicação da igreja, onde nós vamos celebrar todas as multiplicações de células e provavelmente vamos multiplicar pastores também. Em nome de Jesus, nós queremos enviar mais pastores para toda a terra, mais núcleos para toda a terra, que essa igreja prospere todos os recursos para que ela possa enviar grupos de pessoas como outras lindas igrejas têm feito. Em nome de Jesus, a nossa vida tem sentido obedecendo ao Mestre. E nessa noite, eu gostaria de perguntar a você: você sente esse tipo de compaixão, de entrega total, de ir para a cruz, de fazer mais do que o esperado?
ou a sua compaixão, né, ainda não está nesse nível, eu quero orar agora para que o Espírito Santo te dê uma compaixão espiritual. Essa compaixão espiritual jamais vai permitir que você esteja exaurido de forças. Sempre que você encontrar com alguém, assim como Jesus, que tentava se retirar, ele começou um novo trabalho. É assim a nossa vida, nós somos chamados a fazer isso. E você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, está disponível para você o alimento nessa noite, nesse momento que você acompanha esse culto. Vamos orar aqui juntos? Vamos falar com o Senhor aqui? Deus, eu te louvo pelo seu maravilhoso poder. Louvado seja teu nome, meu Pai, porque tu és bom. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que acompanhou esse encontro. Que, Senhor, o Senhor venha tocar profundamente, abençoar essa família. E, ó Deus, nós entregamos ao Senhor. Você pode fazer assim, no ato simbólico? Nós entregamos ao Senhor a nossa vida é sua. Nós nos rendemos, Pai. Multiplica o seu poder sobre nós. Multiplica a nossa capacidade, ó Pai, de fazer o que o Senhor mandou a gente fazer. Senhor, abra as portas das nações. E, ó Deus, nos conduza, Senhor. Não queremos desperdiçar um segundo de vida sem fazer o que o Senhor nos mandou fazer. E nós não queremos despedir as multidões com fome, não, na hora errada, não. Nós queremos enviá-las quando elas estiverem alimentadas e preparadas para falar aquilo que somente o Senhor pôde fazer por elas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. O que você faz? Compartilha esse link, curte, comenta, para que esse vídeo chegue em muitas nações, em muitas pessoas. Deus te abençoe. Um abraço. Até mais. Entronizado és aqui, e não há nada que eu queira mais que a ti. Santo és, santo és. Os 24 já se prostram ante a ti. E a tua noiva está pronta hoje aqui. Vem reinar, vem reinar. Quão grande és tu, eterno Deus, morreu só por me amar. És tu, eterno Deus, morreu só por me amar, sendo quem sou, se entregou por seu amor. Grato sou, sendo quem eu sou, se entregou por seu amor. Grato sou. Entronizado és aqui, não há nada que eu queira mais que a ti. Santo és, santo és. Os 24 já se prostram ante a ti. E a tua noiva está pronta hoje aqui. Vem reinar, vem reinar. Quão grande és tu, eterno
construções.